Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Memphis embarca na Holanda e é aguardado em São Paulo para finalizar negociação com o Corinthians. Atacante chegará de madrugada no aeroporto de Guarulhos. Ele ainda passará por exames médicos e precisa resolver detalhes finais do novo contrato com o clube. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Hora de falar de Corinthians por aqui. Alexandre Silvestre tem as últimas informações envolvendo a renovação de Memphis Depay. Quais são as novidades de hoje, Silvestre? Hashtag partiu Timão. Memphis Depay na tarde de hoje embarcou no jatinho particular dele em Roterdã, na Holanda. Neste exato momento está voando rumo a São Paulo, Brasil, aeroporto internacional de Guarulhos. Desembarca por aqui nesta madrugada, expectativa dele alinhar os detalhes da minuta, algumas exigências novas. Corinthians e Memphis ainda não chegaram num consenso, isso precisa acontecer. Acontecendo o acordo, realiza exames médicos, talvez até mesmo nesta terça-feira, e assina o contrato por mais 2 temporadas, Michele. Tem uma reportagem aí no nosso site gazetaesportiva.com que detalha minuciosamente as novas exigências do Memphis Depay. Aliás, são 2 reportagens, vale conferir. Vou tentar resumir aqui para vocês de maneira bem objetiva. O Memphis quer bônus por uma eventual conquista de Super Mundial de Clubes da FIFA, aquele de 4 em 4 anos. O próximo será daqui a 3 anos. Mesmo se ele não estiver no elenco, ele acha prudente receber a fatia dele em caso de título, porque ele estaria participando da reconstrução do clube. Bônus individuais para Memphis Depay, um entrave na negociação. Corinthians, em contrapartida, exige pelo menos 50% de participação dele em jogos. E tem ainda a questão de um camarote para o Memphis e de utilização da Neoquímica Arena em 2 dias para eventos particulares, rachando a grana com o Timão. Vocês não acham um pouco demais essas exigências do Memphis Depay para renovar contrato com o Corinthians, gente? Camarote e tudo mais? Respondendo você, Michele, um pouco não. Acho que um pouco não. Acho muito. Muito, né? Acho muito. Eu vinha defendendo a renovação do Memphis, porque eu entendia que o valor daquilo que é devido ao atleta, mais de 40 milhões aí, seriam diluídos nos 2 anos de contrato. Aí eu falei, o Corinthians ficou meio numa situação, pelo menos consegue diluir a dívida, mas primeiro passo, você já tem que pagar em janeiro, algo em torno de pouco mais de 10 milhões. O Corinthians está numa situação dificílima. Aí você vai em janeiro dar a chave do vestiário para o Memphis, e agora com esse monte de exigência, segue a vida, segue a vida. Eu não mandaria nem o Memphis vir para São Paulo, para mim podia ficar por lá. Eu já falo há bastante tempo isso, né? Que na minha visão, olhando tudo isso, acho uma irresponsabilidade do Corinthians querer renovar com o Memphis. Vai continuar devendo do mesmo jeito. Acho muito difícil que consiga pagar o que está combinando nesse momento com o jogador, em termos de salário, de diluir a dívida. Acho que se até hoje o Corinthians não conseguiu pagar, qual é o milagre que a partir de agora ele vai honrar todos os compromissos com o Memphis e com o resto do elenco? Se fossem 24 parcelas, Alex, ainda você... ficou menos pior, mas você vai ter que pagar mais de 10 milhões já em janeiro. O Corinthians não consegue pagar 2 milhões agora. Aí já vai ficar devendo novamente. Começa a ficar devendo novamente, ele pega a chave do vestiário. Não vai ser um novo problema. É uma irresponsabilidade financeira e assim, a gente vê que o Memphis Depay não está no auge físico e técnico que a gente já viu em outros anos. Jogador acima dos 30 anos de idade. Além do que, teremos eleições no Corinthians, não se sabe nem quem vai ganhar, então é uma coisa que está sendo comprometida pelo clube ao jogador, sendo que daqui a meses, outra gestão de repente que possa assumir, vai ter que arcar com tudo isso que está sendo feito agora. Uma movimentação gigantesca, né, em torno do Memphis Depay, que não é a contratação do Rivelino com 30 anos de idade, é o Memphis Depay que não joga bola há quase 1 ano. A gente vive falando aqui do Neymar, o Memphis é o Neymar holandês. Salazar, sua opinião a respeito de Memphis Depay? Olha só, Michele, eu vou tentar ajudar vocês com mais informações também, porque um pouquinho antes do jogo contra o Internacional, neste domingo, o Corinthians recebeu novas exigências do Memphis Depay, além dessas citadas pelo Alexandre Silvestre. Isso gerou muita irritação no Corinthians. Uma delas é a inclusão de uma cláusula sobre a dívida com o Memphis. Bom, ele abriu mão de juros e multa, mas ele quer uma cláusula que diga, se porventura o Corinthians atrasar uma
das parcelas, o Corinthians será cobrado por todos os juros e multas e o valor irá lá de novo para 77 milhões, mesmo com a renovação de contrato. E salários, direitos de imagem, tudo que já estava alinhado, ele pediu um reajuste agora de 10%. O Corinthians ficou muito incomodado com isso, aguarda ele desembarcar nessa madrugada e nessa terça-feira vai se reunir com o Memphis com a esperança de demovê-lo destes pedidos. Se o Memphis não recuar, olha, hoje em dia é difícil dizer se ele vai conseguir renovar esse contrato. Vamos ver se o Memphis vai recuar numa reunião pessoal com o Osmar Stabile ou não. Eu estou com os colegas inteiro que o Corinthians não tem nenhuma condição de assumir esse compromisso e o Memphis também não vale essa despesa toda. De fato. Bom, a gente volta a falar de... Bom, vamos continuar falando aqui mais um pouco de Memphis Depay, dentro dessa, desculpa, Michele, dentro dessa informação que acrescenta o Thiago Salazar, o Memphis está coberto de razão. Né? E se o Corinthians pensa em demovê-lo dessa ideia, é porque já tem a pretensão de não pagar. Não pagar. Opa! Quer atrasar uma parcela. Não. Já, né, você já está fazendo um planejamento, mas mas pode ser que eu atrase, então o Memphis está certo. Eu abro mão de juros, mas se você atrasar todos os juros aqui. Na verdade, nesse processo todo, o único que não está errado e nunca esteve errado é o Memphis Depay. Porque desde o começo, desde quando ele foi contratado lá atrás, ele nunca fez do Corinthians refém. Ele pediu as coisas que ele quis e o Corinthians aceitou e assinou. A partir daí, foi o Corinthians quem definiu e aceitou as cláusulas. A cada lateral que ele batia era 3 trilhões na conta, a cada tiro de meta sabe, assim, aquelas cláusulas que a gente sempre falou aqui, absurdas, as regalias de moradia, tudo que ele teve, tudo isso sempre era exaltado, enaltecido. Só que quem é o culpado disso tudo não é o Memphis, é o Corinthians que aceitou. Ele está na dele de impedir. Todo mundo que vai trabalhar em algum lugar pode pedir um monte de coisa, se a empresa aceitar, beleza, tá tudo certo. Então o Corinthians aceitou. Então, assim, e agora a mesma coisa. O Memphis pode pedir o que ele quiser. Se o Corinthians aceitar, está acordado, está combinado. E o combinado não deveria ser caro. Mas é muito caro. Esse combinado já é caro, o que tem que pagar. Fora o que, né, se renovar, vai ter mais coisa ainda para acertar com ele. O Corinthians segue na novela com relação à renovação de Memphis Depay, mas enquanto isso disputa a Copa do Brasil. O time paulista encarou o Internacional fora de casa e saiu derrotado na partida de ida das oitavas de final da competição. Na segunda etapa, o Timão sofreu um apagão, gente. Tomou 2 gols em 10 minutos. Aos 15, Matheus Bahia chutou mascado em rebote e escanteio abriu o placar no Beira-Rio. Já aos 19, Bruno Gomes foi derrubado por Gustavo Henrique dentro da área e aí o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alan Patrick não desperdiçou o placar final. Internacional 2, Corinthians 0. E eu pergunto para vocês, essa derrota, né, para o Internacional rendeu muita polêmica, primeiramente por conta da arbitragem. Para falar sobre isso e depois a gente discute aqui, eu gostaria que o Alexandre Silvestre trouxesse mais informações sobre o assunto. O que aconteceu em relação à arbitragem? O diretor executivo se pronunciou sobre esse assunto, né, Silvestre? O Garro também parece que falou, mas depois o Marcelo Paz falou. Como é que ficou essa situação? Jogadores do Corinthians, Michele, disseram que o árbitro de ontem intimidava os atletas do Corinthians em campo, o mesmo árbitro de Palmeiras e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, que realizou uma arbitragem também confusa. É o senhor Alex Gomes Stefano, foi mal no Campeonato Brasileiro, ganhou de prêmio oitava de final de Copa do Brasil da Comissão de Arbitragem. Jogadores do Corinthians revoltados, o Marcelo Paz, diretor executivo, muito bravo também, pediu a palavra na coletiva de imprensa e falou da arbitragem o seguinte, vamos conferir. Um jogo com 49 minutos apenas de bola rolando, isso mostra que não foi bem conduzido. O recomendado mínimo são 60 minutos, então 49 minutos de bola rolando, 7 cartões amarelos para o Corinthians. Um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu, assim, incontestável e causa estranheza, nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar. Bom, lembrando que teve um possível pênalti no Bidu, o jogo poderia ter sido 2-1 e mudaria completamente a configuração para a partida de volta quinta-feira na Neoquímica. O Corinthians vai pedir, se é que já não pediu, formalmente para a CBF as gravações dos áudios do VAR, por conta dessas possíveis intimidações do árbitro para com os jogadores. O Corinthians quer analisar a conduta do árbitro e o juiz colocou na súmula alguns relatos de ofensas contra ele,
você é uma vergonha, não sabe nada, é ruim e tal, esse tipo de coisa, ele colocou na súmula. E esses relatos foram de pessoas não identificadas por ele, árbitro, mas que fazem parte do staff do Corinthians. Bom, e aí eu gostaria então de saber de vocês. Vocês têm essa mesma visão de que o Corinthians foi prejudicado em relação à atuação da arbitragem, 7 cartões amarelos, o pênalti não marcado, o tempo de jogo? A gente pode dividir o comentário em algumas partes, né? Jogo e arbitragem. Mas vamos tentar resumir. Eu falei há pouco, logo no início do programa, que todo mundo que perde tem uma desculpa. A gente fica discutindo arbitragem, pênalti, cotovelada, todo jogo. Ninguém perde pelos seus próprios erros. Sim. Nesse caso específico, para mim, isso foi pênalti, Alex. Para mim também, pênalti claro. Aí acho que procede a reclamação. E foi praticamente o último lance do jogo, né? Então já estava 2-0 para o Inter e poderia ficar 2-1 para o Inter. Mudaria a história para o jogo da volta. A necessidade do Corinthians é outra. A gente não pode passar aqui o programa sem falar que ontem teve a assinatura de Fernando Diniz a derrota do Corinthians. Sem dúvida. Quando o André se machuca no lance com o Mercado, o André não tem condição de voltar e o Corinthians vai fazer a decisão na sua casa, era jogo para colocar o quê? Mais um volante ali. O Alan, você mantém o time como estava. Não. O Diniz viu uma oportunidade, talvez até pelo maior número de posse de bola, de vencer a partida e apostou no Lingard. Apostou no Lingard, abriu a equipe para o Internacional e aí acabou saindo com a derrota. Então, a gente tem que pontuar a arbitragem, sim, mas a gente não pode deixar de passar a mão ou deixar de falar dos erros que foram cometidos. Muitos acertos do Diniz até aqui, mas ontem a derrota passou por ele, Alex. Ontem, sem dúvida, foi uma aposta que custou caro para o Diniz, porque no segundo tempo só deu Internacional. Os 2 gols do Inter não foram por acidente, não foram à toa. O Inter foi melhor e mereceu o resultado, em que pese o fato, eu repito, de esse lance ter sido realmente um pênalti não marcado pelo árbitro. E não adianta também, hoje em dia, infelizmente, falar, mas o VAR deveria ter chamado. Eu até acho que o VAR deveria ter chamado, mas existe hoje uma orientação da comissão de arbitragem para que o VAR não chame o árbitro em lance interpretativo que o árbitro viu, que não tinha visão encoberta. Então, se o árbitro viu em campo aquele lance e interpretou que não foi pênalti, o VAR não tem que chamar, coisa que eu discordo. Eu acho que o VAR deveria chamar, só que a orientação é não chamar. Por isso que a gente não pode condenar a pessoa responsável pelo VAR. E por falar em deveria, o Corinthians deveria ter um substituto para o Yuri Alberto. Bom, isso é outra história. Porque aí fica, porque o VAR deveria chamar. Porque deveria ter marcado o pênalti. O Corinthians não tem um substituto para o Yuri Alberto. Aí, o Corinthians tem Pedro Raul. Então, aí tem que olhar para a base. Não é isso? O Thiago Salazar. É o Guinegão que jogou, mas... Então, mas aí se não é o Guinegão, que traga outra pessoa. E o Corinthians agora precisa de 2 gols e não tem um atacante. Agora, Thiago Salazar, eu queria saber a sua avaliação dessa partida e dessa situação do Corinthians. Isso, Michele. O Corinthians dominou completamente o primeiro tempo. É incrível como o Corinthians se perdeu a partir dos 11 minutos do segundo tempo, justamente nessa troca do André pelo Lingard. Curioso é que o Fernando Diniz chamou o Alan primeiro. Ele desiste de colocar o Alan e aposta numa formação diferente, numa espécie de 4-3-3. Ele faz a troca aos 11, o Corinthians toma um gol aos 15 e um gol aos 19 minutos. Acabou sendo crucial, o Corinthians perdeu o controle do meio de campo. Mesmo assim, o pênalti é pênalti. O Bidu está à frente do marcador. Ele não está em disputa lateral, ele não consegue subir, ele tenta ao tempo inteiro cabecear a bola e o jogador do Inter praticamente sobe nas costas dele. Então, para mim, assim, o pênalti é claro. Agora, o que a gente está sabendo é que a torcida do Corinthians está preparando uma mobilização com fé na classificação quinta-feira na Neoquímica Arena. Aguardem, porque a gente deve ter uma Neoquímica Arena fervendo para esse jogo da volta. Não vai ser, mas não vai ser fácil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Teve arbitragem, teve pênalti, o Corinthians tem problemas de jogadores, mas o Corinthians em casa vai se classificar, Alex. O Corinthians está no jogo, Michele. O Corinthians está no jogo. O Salazar, ele toca num ponto, não é só a mobilização da torcida que vale. Esse time mobilizado, o Diniz mobilizando esse time, o Corinthians tem bala para fazer, sim, o resultado. É difícil, mas estamos falando de Corinthians, Alex. Só para carimbar, desde ontem no Mesa Redonda eu falei, o Corinthians vai reverter e vai se classificar. O Corinthians está no jogo. É isso aí. Voltamos com o Silvestre, que separou um trecho da coletiva do treinador Fernando Diniz para a gente. O que o técnico do Coringão falou?
opinião do Diniz no pós-jogo vai de encontro, é contrária a tudo que vocês estão falando aí, que a troca dele do André, que machucou o olho, saiu por um meio atacante, o Lingard, abriu o espaço. Ele nem quis discutir se foi uma boa troca ou uma má troca, mas no entendimento do Diniz, não foi isso que deu espaço para o Inter fazer os 2 gols em mais ou menos 6 minutos ali, o apagão do time. Vamos ouvir o Diniz. E aí depois o André saiu, o Lingard entrou e quase que imediatamente a gente tomou 2 gols, um em cima do outro. E aí o jogo muda de configuração, o juiz deixou o jogo ficar muito picado. Depois, principalmente depois, a bola não andava, não rolava, e foi bem conivente com isso. Então essa foi a minha visão da partida. Eu acho que a gente tinha que ter, no primeiro tempo, já ter jogado de uma maneira mais acelerada e com mais agressividade. Então o Diniz faz o meia-culpa em relação ao desempenho do time no primeiro tempo, mas ele não considerou a troca do André pelo Lingard determinante nos gols que o Corinthians tomou. Foram gols aleatórios, mais ou menos isso. Você acha errado ele não achar que foi determinante? É um direito dele, mas quem no futebol brasileiro assume Quando erra? erros hoje? Ou é a arbitragem, acabei de falar no início do programa, ou é a arbitragem, ou é o problema, é a chuva, é o gramado e tal. E assim, eu estou bem à vontade para fazer essa crítica e respeito a opinião do Diniz, porque eu tenho elogiado o Diniz demais, Alex. Mas nesse momento, acho que ele tem material humano também? Mas assim, ele abriu o time. Não sei. O Salazar foi nessa linha, eu acho que o Alex vai nessa linha também. Ele abriu o time, ele tem o jogo de volta em casa. Foi uma aposta que ele fez e não deu certo, tá tudo bem, acontece. E eu acho, às vezes, que o técnico, no calor do jogo, minutos depois da partida, quando vai para uma coletiva, às vezes ele nem tem a noção exata do que ele fez e do que aconteceu. O entendimento, De repente, hoje ele vê de novo, porque todos os técnicos veem de novo o jogo para estudar o que aconteceu, com calma. Talvez o Diniz mude um pouco de opinião em relação ao que ele falou aí e o que ele fez também em campo. Marcelo Baseggio, sua análise sobre essa partida do Corinthians. Olha, eu acho que vale a tentativa você fazer algo fora do que é previsível para tentar ganhar o jogo. No início do programa a gente comentou um pouco sobre o fato de muitas vezes nos programas a gente comentar mais sobre polêmicas de arbitragem do que o futebol jogado, mas muito também eu acho que passa pelo papel da imprensa, de não condenar ou castigar um profissional quando ele tenta fazer algo de diferente. Eu acho que quando existem profissionais que tentam tirar algo da cartola, fazer algo de diferente, isso pode ser benéfico para o futebol brasileiro. É isso que a gente está precisando, de profissionais menos previsíveis e com coragem de tentar o novo, de tentar o diferente. Dessa vez não deu certo, mas muitas vezes a estratégia de Fernando Diniz acaba sendo bem sucedida. Faz parte do jogo. Só fazer um contraponto na opinião do Baseggio, eu concordo com ele em partes, mas não deu certo e cabe a crítica dizer se deu ou não deu certo. E é um direito do Diniz tomar a decisão. Né? Não é porque ele tomou a decisão, ele não merece críticas. A decisão que ele tomou foi errada, mas ele tem esse direito. E é um contraponto aí do Baseggio. Qual a sua opinião, Salazar? Não, olha só, o Diniz, ele foi muito na linha dos gols, um gol de escanteio, um gol de pênalti, então ele não quer atrelar os gols à substituição, mas ali o Inter passou a pressionar o Corinthians, criar volume, chegou aos gols, teve o escanteio, teve o pênalti, porque o Inter passa a dominar o meio de campo e aí tem tudo a ver com a substituição. Agora mais 2 pitacos aqui, Rodrigo Garro, ao meu ver, está na hora de voltar ao banco de reservas como no ano passado. A partida dele de ontem, inclusive, está sendo muito questionada dentro do Corinthians. E Yuri Alberto, lesão, senhores, de grau 2. Portanto, no mínimo, 1 mês de fora. Ele consegue, é importante a gente saber, inclusive, aí do Salazar, dos nossos repórteres, se ele talvez tenha a possibilidade nesse mês de ir para o jogo da volta contra o Rosário. Está fora contra o Inter. Mas contra o Inter, que agora que precisa tudo bem, resolver, está fora contra o Inter, mas é a Libertadores já na outra semana. Não, sem chance. Para esse primeiro jogo, não. Nem para o segundo? Não, o segundo jogo é dia 20, Gafa. O primeiro é semana que vem e outra na outra. São 2 semanas para o segundo jogo. Hoje se é um mês, hoje é dia 3. Hoje é só 3 de julho. São 17 dias até o dia 20. Então, precisa acionar acionar São Jorge. Acionar São Jorge, porque com Pedro Raul não vai dar, velho. Com Pedro Raul, eu vou falar para você, que desespero, hein? Que desespero. Vai ter que mobilizar demais essa torcida, hein? Nossa Senhora. E apelar mesmo para o Santo, para o Dragão, para todos os anjos. E olha,
não vai ser fácil para o Corinthians, não. Mas para o Corinthians, quando parece que é impossível, o Corinthians faz. O Rosário Central, que é adversário do Corinthians e que ontem, pelo Campeonato Argentino, ganhou do River Plate por 1-0. Ganhou do River Plate por 1-0 no Monumental de Nunes. O River que é o suprassumo no futebol argentino hoje. Tá mal nesse momento, mas é o River. Mas ele é o suprassumo no sentido aspecto financeiro e tal. Sim. Ganhar lá dentro do Monumental, não é tarefa das mais simples, não. O River perdeu 4 jogos seguidos agora, mas o River fez investimento, fez contratações e está se montando, está se armando. Vai enfrentar o Rosário Central. Sim. O Corinthians vai enfrentar o Rosário Central, que ganhou desse River aí. Vocês acham que em vez do Corinthians ficar gastando tanto tempo e energia com renovação de Memphis Depay, desiste do Memphis, já procura outros atletas, porque não é só o Memphis, gente. Tá com o transfer ban, chefe. Eu sei, mas procura na base, procura gente. Não pode nem trazer da própria base? Da base, né? Traz da base, gente. Começa a trazer jogador, porque, olha, não é possível uma situação dessa. O Silvestre, apesar da derrota, apesar dos desfalques, o Fernando Diniz acredita na classificação do Timão. E quem são os desfalques, né, da partida de volta da Copa do Brasil? Michele, o Diniz disse que é preciso acreditar. Se não acreditar, não tem a mínima chance. Então o Corinthians tem chance, na opinião do Diniz, bota fé, contará com o apoio do 12º jogador. A fiel torcida empurra mesmo. Vai ser um caldeirão na Neoquímica, lotada, como disse o Salazar anteriormente, acrescentando informações. O Corinthians precisa de uma goleada. Se vencer por 2-0 ou 2 de diferença, decisão por pênaltis. Uma vitória simples 1-0 não basta, será eliminado. O Corinthians precisa de gols. Não terá o Yuri Alberto, que está machucado, talvez nem jogue nessa próxima fase aí da Libertadores da América. Grau 2, o problema do Yuri Alberto no posterior da coxa. E o Memphis Depay, mesmo assinando o contrato, sendo inscrito e tudo mais, não pode jogar esse jogo de quinta. Ele poderá jogar, talvez, se aparecer no bid, na fase seguinte. Se o Corinthians avançar, um jogador que não está inscrito no primeiro jogo de um mata-mata de uma fase, não pode jogar o segundo jogo se não jogou o primeiro. Então é isso, é um jogo que o Corinthians precisa fazer 2 gols para ir para os pênaltis e não terá Yuri Alberto. Qual é o impacto disso? Enorme. É contar com o São Jorge. Impacto total. Só que ainda assim, eu acho que o Corinthians vai conseguir do seu jeito, mas vai conseguir. Nossa Senhora. Bom, vamos lá que eu tenho um recado para dar para quem... O atacante Memphis Depay embarcou em Roterdã, na Holanda, rumo a São Paulo na tarde desta segunda-feira. O jogador vai chegar ao aeroporto de Guarulhos durante a madrugada de terça. Ele realizará exames médicos e, se aprovado, assinará a renovação de contrato por mais 2 anos. A vinda do atacante ao Brasil representa mais um avanço nas conversas com o Corinthians, que foram abertas durante a disputa da Copa do Mundo 2026. Embora haja otimismo dos dois lados por um desfecho positivo nesta semana, o acordo ainda não está fechado. Há pequenas pendências contratuais sendo discutidas nos bastidores, e a diretoria do Corinthians aguarda a realização dos exames médicos para fechar o acordo. Internamente, sobretudo em alas políticas do Parque São Jorge, há o receio de que Memphis não esteja em boa forma física. O staff do atacante restacha a afirmação e garante que o holandês estará à disposição do técnico Fernando Diniz assim que assinar o contrato. O planejamento do departamento de futebol é ter Memphis apto para entrar em campo na partida de ida contra o Rosário Central, da Argentina, no dia 13 de agosto, às 21h30, em Rosário, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Corinthians e Memphis passaram um fim de semana ajustando os detalhes finais das minutas do novo contrato. As partes se reuniram na manhã do último domingo e avançaram para um acordo. O vínculo anterior do atacante se encerrou na última sexta-feira. Mesmo com transfer bans que impedem o registro de novos jogadores, a diretoria alvinegra afirma estar juridicamente respaldada para inscrever Memphis após o término do contrato anterior.